Paz, Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Gênesis 16. Vamos começar lendo aqui o 2, que vai falar assim. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Sarai ali, né, na época, ela já cansada, vamos falar assim, de esperar, né, gerar, né, de esperar ter um filho e não conseguir. Ali ela teve uma ideia, né, um dia de dar a sua serva a seu esposo, né, por mulher, para dela ter filhos. Mas a palavra do Senhor vai falar que deu problemas, né, aquela atitude ali de Sarai, de entregar, né, a sua serva a seu esposo. E ali a palavra do Senhor vai falar que quando aquela serva ali, ela gerou, ela começou a desprezar, né, a sua senhora. E ali Sarai, ela não gostou, né, daquele desprezo, vamos falar assim. E foi ali, né, falar com Abrão. E no 6, irmãos, vai falar assim. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão, faze com ela o que bem parecer aos seus olhos. E Sarai a afligiu e ela fugiu de sua face. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que ali Sarai, né, já começou a afligir ali aquela serva. E ali ela não aguentou, né, e ela fugiu, né, da face de Sarai. E a palavra do Senhor não vai relatar aqui em nenhum momento, né, que antes de Sarai dar ela como esposa, né, a Abrão, houve algum problema. Tava tudo bem. Até então, né, que não relata aqui, como eu falei, a Bíblia. Mas depois que ela deu essa serva aqui, né, como esposa, como mulher, né, ao seu esposo, começou, né, os problemas a chegar. E por quê? Porque ela não consultou ao Senhor, seu esposo também não consultou ao Senhor. Eles tomaram essa decisão ali, né? Na verdade, ela tomou essa decisão e ele acatou e não procuraram saber se era a vontade do Senhor. Mas fizeram, né, conforme a vontade deles próprios. E aí começou a vir os problemas. Então, irmãos, o que aprendemos aqui com essa palavra? Que esperar não é bom, não é fácil, é difícil, é doloroso, mas livra de problemas futuros, né? Como foi o caso aqui, né? Com a casa de Abrão. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que ali, né, essa criança trouxe problema, né, para a família de Abrão, para a descendência também. E por quê? Porque eles tomaram uma decisão que o Senhor não estava de acordo, né, que o Senhor não aprovava e não pediu, né, a aprovação do Senhor, não perguntou se era da vontade do Senhor, não, tão somente fez. E muitas vezes a gente faz isso. A gente às vezes está passando, né, por algo que está demorando demais, né, de acontecer, e queremos apressar as coisas, né, e é nesse apressar as coisas que dá errado, como foi o caso aqui de Sarai. Ela quis apressar, né, as coisas, porque ela viu que estava ficando velha, né, e não estava gerando, então ela já estava ali sem esperança. Ela tomou essa atitude precipitada e trouxe problemas, né, para toda a casa dela, o casamento dela, para todas as áreas da vida dela, trouxe problema. E o que o Senhor quer falar conosco aqui através, né, dessa palavra? Cuidado, né, com atitudes, né, que você toma ali, porque você já tá cansado demais de esperar e não tá vendo, né, o agir do Senhor. Aí você vai tomar uma decisão, né, por sua própria conta, né, não pergunta ao Senhor se é da vontade do Senhor. E aí vem os problemas. E quando vem os problemas, né, não adianta depois ir chorar não nos pés do Senhor, né?
Por quê? Porque a gente temos que aprender a esperar o tempo do Senhor, ainda que seja difícil, que seja doloroso, mas é melhor, porque evita, né, problemas futuros. Eu mesmo já passei por várias coisas que, na verdade, ainda passo por atitudes, né, impensadas que tomamos ali no calor da emoção ou porque estamos cansados de esperar e não vemos resultados, né? Aí queremos passar na frente de Deus. E aí quando queremos passar na frente de Deus, vem os problemas, né? Vem aflições, vem coisas que não sabemos depois como resolver, como foi aqui, né? O caso de Sarai. Então, irmãos, não é fácil. Temos que vigiar e pedir ao Senhor, me dê paciência, me ajude a esperar para que eu não venha tomar uma decisão, que lá na frente eu venha me arrepender e não tenha mais o que fazer, porque como foi aqui o caso de Sarai, ela deu à mulher, a mulher concebeu, ou veio uma criança e não tinha mais o que fazer. Era o quê? Semente do esposo dela, era uma descendência, querendo ou não, do seu esposo. Então, foi algo assim que foi pro resto da vida, não teve mais o que fazer. E o Senhor está falando, cuidado, não tome decisões, né, que eu não estou no meio, não tome decisões precipitadas para que você não venha sofrer consequências, né. E aqui, irmãos, no 7 vai falar: e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, no caminho de sul, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. E no 9 vai falar: Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Então, irmãos, ali ela, né, fugiu, ela não aguentou, né? Ali, Sarai ali afligindo ela fugiu para o deserto, mas o anjo do Senhor a encontrou, né? E mandou ela voltar. Por quê? Porque ela já estava gerando ali, né, uma semente de Abraão. E querendo ou não, né, esse filho dela, né, foi abençoado por causa, né, de Abraão. E ali ela voltou, se humilhou, né, aos pés de sua senhora e voltou. E o que eu quero, que o Senhor quer, né, falar conosco através, né, dessa palavra, que ali quando Agar ela foi dada, né, como mulher para Abraão, ela era serva, ela não tinha nem voz ativa, né, para falar que não queria. Mas ali depois que ela concebeu, que ela, né, não soube lidar, né, com a situação e começou, né, a desprezar sua senhora ali revidou, né, porque ela era a senhora ali, né, de tudo ali. E ela, por mais que Sarai ali revidou e tudo, mas ela ainda era errada. Por quê? Porque Agar em momento algum pediu, né, para ser dada como mulher, né, a Abraão. E ali ela não tinha, né, voz ativa, porque ela era serva e teve que aguentar também as consequências ali também daquela atitude, né, de Sarai. E aqui, irmãos, no 11 vai falar: Disse também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terá um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Perdão, eu pulei aqui, é o 10 também, vou ler o 10 aqui também, que vai falar: Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei grandemente a tua descendência, de maneira que não será contada, pois será numerosa. Então, irmãos, Ismael, ele também foi abençoado, né? O Senhor falou que ia abençoar ali, né? E ele também ia ser, né, grande, né? O Senhor ia multiplicar ali ele também. Por quê? Porque ele era descendente, né, de Abraão também, ali de Abraão, na época ainda. Então, a gente sabe que, né, houve problemas, né, por causa, né, de Ismael. Houve grandes problemas
porque eles tomaram uma decisão que não era para ser tomada. Eles colocaram outra pessoa ali no meio, né, da relação deles ali, e houve um problema, porque houve, né, uma semente, uma pessoa ali, né, ali um ser ali foi gerado e acabou trazendo dor de cabeça tanto para Abraão, né, como para Sarai, e também depois para a descendência deles, né, para a descendência de Isaac também, por causa de decisões precipitadas. E através dessa palavra é sobre isso aqui que o Senhor quer falar conosco, né, e nos alertar através, né, dessa palavra, para que nós venhamos tomar cuidado, né, com atitudes precipitadas, porque toda atitude, né, que tomamos tem consequências, tanto boas quanto ruins. E quando tomamos decisões erradas, né, vem as consequências ruins, e o Senhor não quer isso para a nossa vida. Por isso que Ele fala conosco hoje através dessa palavra, né? Cuidado com decisões precipitadas. Me consulte, busque de mim, busque se é do meu querer, se é da minha vontade, se eu estou nesse negócio ou não, para que você não venha colher as consequências lá na frente. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu alerta, Senhor, obrigada porque o Senhor é o Deus que fala conosco através da tua palavra. Pai, gratidão por tudo, por mais um dia de vida, de saúde na tua presença, Senhor. E desde já eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, eu sinto com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai. E que o Senhor também venha estar suprindo todas as nossas necessidades. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.